Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, meus axólogos e axólogas, como estamos? Graças a Deus sempre estaremos bem, não é verdade? Precisamos, gente, precisamos nos manter sempre bem, ok? Então, gente, o final de semana agitado, Natal, na entrevista, tá tão aguardada no Cabrini, né, gente? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vocês viram a capa, Sansão e Dalila. Olha, gente, eu falei para vocês no meu último vídeo, o quê? Eu falei, eu não vou assistir, porque não vai valer a pena. E não assisti. E me certifiquei que realmente eu não perdi meu tempo. Sabe por quê? Porque o objetivo foi alcançado, dividir opiniões. Meu Deus, o que eu mais vi essa noite foram opiniões divididas, briguinhas. Como é que a gente anda para frente com divisão? Como é que o Brasil caminha com divisão? Como é que podemos pensar em julgamentos justos com divisão? Porque está tudo muito polarizado. Ou é o sim, ou é o não, ou é o preto, ou é o branco. Ou foi ou não foi. O centro do equilíbrio não é nenhum desses dois pontos. É um meio, gente. É o caminho do meio. É o caminho do meio. Possibilidades. E é por isso que eu sempre me coloco como uma axóloga, para trazer possibilidades, para não fincar a bandeira do lado A nem do lado B. Eu não quero fincar bandeiras. Acredito que vocês também não. Sabe? Eu fico ouvindo muito falar, a população, o pensamento popular. Gente, sinceramente, eu acho que quando a gente fala, sabe, sobre isso, a gente acaba menosprezando o povo. Porque fala assim, o povo não tem esse entendimento. Olha, entendimento é uma coisa, sabedoria é outra. Entendimento é uma coisa, sabedoria é outra. Ter estudo é uma coisa, ser inteligente é outra. E eu sei que vocês entendem isso. Pelo menos vocês do meu canal. Porque eu percebo que é isso que vocês vêm buscar aqui. É isso que vocês vêm buscar aqui. O caminho do meio. Aqui eu não vejo ninguém levantar bandeira. Eu não vejo ninguém tacar pedra. E eu sou muito grata por isso. Muito grata. No passado longínquo, houve um julgamento de apedrejamento. E o meu Senhor falou, atire a primeira pedra. Jamais. Jamais. O meu signo é o signo da justiça. O meu signo traz como símbolo a balança do equilíbrio. Hoje em dia, não existe mais essas balanças. Mas, quando eu era criança, que eu ia na feira, quando eu ia nos varejões que a gente comprava, me dá 2 quilos de feijão e tal, eu botava na balança. O que é essa balança? Gente, para quem não viveu isso, dá um Google, balança antiga com pratos, vê como é que funciona, tá? É assim, como que essa balança funcionava? Eu quero 2 quilos de feijão, então eu botava nesse prato, tá? 2 quilos de feijão. E aí ia fazendo assim, ó, tum, 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 tum. E aí, como é que a gente tinha certeza dos 2 quilos? Botando umas pecinhas, 1 quilo mais 1 quilo, fazia 2 quilos. Então, estava assim. Aí, quando você botava o peso de 2 quilos aqui, ela fazia assim. E aí, ela ficava até equilibrar. Quando ela não equilibrava direito, é porque faltava mais uma pecinha. Ela tinha que estar em perfeita harmonia, tá? Para poder cravar, aqui tem 2 quilos. Esse é o prato
da balança, tá? Tem que cravar, porque senão, e é por isso que eu falo, tá? O caminho do meio é o caminho mais seguro, mais certo. O símbolo da justiça é o equilíbrio do caminho do meio. Esse é o símbolo da justiça, a balança. O símbolo é esse. Por quê? Porque para a justiça não existe 2 quilos ou 0 quilos. Isso não existe. A gente precisa entender alguma coisa do direito legal para entender justiça. A gente precisa ter diploma para entender sabedoria e observação. Não, né? Não. Pessoas com analfabetismo demonstram muita inteligência, mas não demonstram estudo. E aí a gente fala do clamor popular como se o povo fosse gado. Todo mundo que acha que é alguma coisa, que tem alguma coisa, acha que o resto é gado. Ah, o povo. Quem é o povo? Quem é o povo? Eu sou povo. Eu sou povo. Quem tem diploma é povo. Quem tem instrução é povo. É o quê que não povo? Aí fala do povo. Ah, porque o povo não vai entender. Meu Deus, que menosprezo. Foi isso que o Cabrini fez? Foi isso que quiseram fazer ontem? Dividir? Conseguiram. Conseguiram dividir. Por isso que eu não assisti. Eu sempre falo para vocês, eu não me precipito em correr para dar minha opinião. Eu deixei acontecer. Deixei para ver o pau torar. E vi o pau torar. E foi doloroso. Foi doloroso ver o pau torar. Ver Fla-Flu, como a gente diz aqui no Rio. Assistir Fla-Flu. No jogo de futebol, quem é que tem que ganhar na razão? Ah, meu Deus, eu queria estar tão errada na razão. Mas eu queria ter um sentimento de justiça realmente equilibrada, dos pratos realmente em consonância um com o outro. Não estou vendo, não estou vendo. O canal do Papo Terapêutico do Abraão estava fazendo um excelente trabalho fazendo a pergunta: onde está o Michael? Me ajuda a botar o Michael na cena. Parabéns, Abraão. É isso. Eu vou estender essa pergunta. Me ajude a colocar o Michael na cena. Ah, mas na entrevista ele falou para o Cabrini, ele podia ter falado isso, falado aquilo. Peraí. Quem não estudou, vê novela, vê filme. A gente está careca de saber, pelo que a gente vê, que toda a pessoa que está presa ouve os advogados, é orientado pelos advogados. É por isso que quando você não tem advogado, o Estado constitui um para você. Você tem direito a um advogado. Não é assim que funciona? Por que isso? Porque o advogado é o tal do instruído, que estudou lei, para dizer para ele, fala assim ou fala assado. Bom, e se ele tem advogado, e se ele contrata advogado e acredita no advogado, ele vai obedecer a instrução. Ele vai saber se ele está falando certo ou errado. Ele vai saber se ele está falando o que o povo quer ouvir. Ou que ele foi orientado. Não. Não. Qualquer um que contratou advogado, por causa de briga de vizinho, sabe como é que funciona. O advogado fala para você, deixa que eu falo. Ou quando você tem que falar, você é instruído. Ou eu tô doida, ou não é assim que funciona. Não é? Mudou? Ele tem que saber tudo na perfeição. Aí fala assim, ah, mas ele está falando que o advogado instruiu, ele não está sendo ele. Caramba! Não é assim que funciona? É assim que funciona. Ah, ele teve a chance e não. Tem ou não tem advogado? Tem ou não tem combinado? Tem ou não tem cortes na entrevista? Para redirecionar, porque quando tem cortes, é igual direção de novela, direção de filme. Corta, tua fala não tá boa. Corta, luz ali. A gente vê, de novo, a gente acompanha novelas, a gente acompanha filmes para saber como é que é isso.
edições. Corte. Não tá bom, faz de novo, faz desse jeito. A gente está exigindo autenticidade? É por isso que eu não perdi meu tempo. O que a gente estava buscando nessa entrevista? Verdade? Dirigidas por emissoras? E instruídas por advogados? Será que é isso? Onde é que está o Michael? No crime. Não, no cabrime. No crime. No crime. Bota ele no crime. Então, gente, eu vou contar a historinha do Sansão. Mas antes, vamos ver esse videozinho que circulou muito ontem. Se eu não me engano, é do canal N24 Horas. Não sei, porque eu nunca assisti. Mas tem um videozinho rolando, né? Vamos dar uma olhadinha nesse videozinho. Porque, olha, gente, ondas do rádio. Sabe como é que funciona ondas do rádio? Você pensa aqui no Rio de Janeiro e fala para um aqui no Rio de Janeiro. Poxa, eu tô achando isso, isso, isso. Achando, no achismo. E aí rola o debatezinho. É, não é, pode ser, pode não ser. A onda do rádio passa. Daqui a pouco esse mesmo debate está acontecendo lá no Amazonas. Quer ver exemplos? No tempo do Collor, não tinha internet. Lá na história do impeachment do Collor. O Collor chegou na televisão, tá, a cadeia nacional, e falou assim: quem estiver comigo, me apoiando, que vá para a rua, eu peço, nesse domingo de verde e amarelo. O que aconteceu no domingo? Todo mundo foi de preto. Não tinha internet. É a tal das ondas do rádio. Um pensou aqui, eu falei, o quê? Eu não tô com ele, então eu vou sair na rua de preto. Se eu for na padaria, eu vou de preto. Para ficar bem claro que não, eu não concordo com ele. E aconteceu em todo o Brasil. Quando um jogo de futebol tá rolando, tá todo mundo lá no... Quando acaba, os bares ficam assim, todo mundo comentando. Todo mundo comentando. Juiz foi isso, houve pênalti, não foi pênalti, ladrão, e papapá, todo mundo comenta o que viu. Só que não é no local, o Brasil inteiro está comentando aquele jogo. Ondas do rádio. A gente não precisa de internet, como não foi preciso no caso do Collor. A gente não precisa de internet para comentar paixão nacional que é o futebol. Os comentários são os mesmos aqui e lá no Amazonas. No Arroio ao Chuí. Sem ninguém se conhecer, sem ir para a internet. É assim que acontecem as ondas do rádio. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, eu sei que muitos de vocês depois vão na padaria, enquanto espera o pão sair, tá lá na fila e fala, olha, eu vi um canal falando isso, isso e isso, eu concordo, eu discordo, é assim que funcionam os debates. Né? Nas ondas do rádio do povo. Então, o povo não é bobo, não. Não, o povo não é aquele povo que é gado, que tudo que vê na televisão fala amém. Não, olha, já comprou, já viu. É a mídia que manda o povo. É o povo que cria as ondas do rádio. É o povo que discordou do que viu na televisão, no caso Collor, e foi todo mundo de preto sem ninguém combinar. Não, gente. Eu não acredito que o povo seja gado. Não acredito. Dá uma olhadinha aqui, porque isso aqui funcionou como ondas do rádio. O que eu pensei, o que eu conversei, esse canal que eu nunca ouvi falar, trouxe. Olha bem. Tá bom. Eu vou ver amanhã com ela. Eu queria falar com vocês hoje. Tá acontecendo muita coisa, né? Hoje não dá, porque eu tô longe dela. Mãe, a senhora sabe que tá acontecendo muita coisa, né? Eu sei, meu filho. Eu sei. Não é pra você falar nada por telefone. Já falei pra você. Mas mãe, eu não vou falar de... Sim. Porque assim eu tô com você. Eu acredito em você. Eu confio. Mas mãe... Mas eles têm muita coisa, mãe. Que mesmo que eu não fiz nada, tudo tá falando que fui eu. Tenha calma, Maicon. Mãe, a senhora não tá entendendo. Tudo tá mostrando que fui eu. Você confia na sua mãe? Eu confio na senhora, mãe. Mas escuta o que eu tô falando pra senhora. Tudo tá mostrando que fui eu. Até o secretário de segurança tá aqui e eles estão falando que se eu contribuir com eles, vão tentar me ajudar pra mim não passar a vida toda na cadeia. Maicon, escuta sua mãe. Não acredite em nada de ninguém. Deixa eu explicar pra senhora. Escuta sua mãe. Tudo que você tiver que falar, fala na presença do seu advogado. Mãe, não tô falando que vou falar nada.
Mãe, se eu não falar nada, se eu ficar fazendo isso e eu for condenado a passar 40 anos na prisão sem poder... Então, quando seu advogado for amanhã, você conversa com ele a respeito disso. Mas não é, mãe. Eles estão pegando meu depoimento agora. Oh, meu Jesus Cristo, eu já falei, você tem advogado, Maicon. Mãe, mas não é questão de advogado. Não é isso. Se você não fez nada, você não tem que confessar nada. Porque se você confessar uma coisa que não fez, você vai ser réu, confesso. Sim, mãe, mas... Eu sei que você não é. Eu não tô dizendo que fez. Mas se você assumir uma coisa que não fez, a mídia vai dizer que é confesso. A senhora vai vir quando? Eu vou chamar o advogado amanhã e vou dar um jeito de ir aí falar com você. A senhora consegue vir amanhã cedo? Então eu vou conversar com o advogado e dar um jeito de ir ver você. Tá bom. A mãe ama você. A mãe tá com você. Tá bom. Beijo. A senhora também... Pois é. Essa reprodução daquilo que todo mundo sabe que aconteceu com aquela tal da ligação. Né? Gente, ele demonstra a inocência aí. Se ele demonstra inocência aí, e até o doutor Fábio, que é o advogado da família, assistente de acusação, fala que não podia, porque quem cedeu, com certeza, é alguém de dentro. Por que esse alguém deixaria ele passar a mensagem que demonstra a inocência dele? Inocência. Tudo vai cair em mim. Mãe, você não está entendendo. Eles estão dizendo que se eu confessar, eles podem me ajudar. Armaram para ele ali dentro? Armaram? Porque a gente vê desespero. Tá? E outra coisa, gente. Ele fica toda hora... Porque isso aqui foi foi a inteligência artificial que fez, baseado no escrito, no relato, tá? Da lauda. Tudo bem. Tá? Agora, o que está laudado da conversa, tá? Mas toda hora ele fala, mãe, cadê a C? Mãe, traz a C, que é Semílis. Mãe, você falou com a C? Mãe, você vem com a C? Por quê? Porque ele se sentiu abandonado pela C? Aí falam assim, ele sabe de tudo que está acontecendo lá fora. Ué, mas me disseram que esse tal de presídio, pessoas que, conhecem, é um dos melhores presídios que tem televisão o tempo todo, que eles podem ver televisão. Bom, o que está rolando nesse caso está na televisão. Se eles podem ver agora, eles sabem, mas no momento que foram presos não, porque não era presídio, era delegacia. Vamos deixar essa diferença clara, porque pequenas diferenças fazem muita diferença no final das avaliações. Como é que ele sabe se está num presídio que tem televisão? E que eles têm direito? Como é que não sabe? O que ele falou ontem no Cabrinho é porque ele sabe. Tem televisão lá, né? Na delegacia não. E na delegacia não, ele não sabia. Ele não sabia do quê? Que talvez existisse uma Dalila na vida dele. E a gente vai chegar lá. Bom, é o primeiro ponto. Cadê a C? Cadê a C? Cadê a C? E desesperado. E eles estão falando que vão me ajudar. Mãe, eles vão botar a culpa em mim de tudo. Agora, quando ele repete tudo, ele está repetindo o que ele sabe o que ele ouviu. Olha só, se você não colaborar e fizer o que a gente quer, tudo, a gente vai botar nas tuas costas. Tudo o quê? Ele está repetindo o que ouviu? Ou ele sabe de tudo? Abriu uma dúvida? Na dúvida, opte por pensar com equilíbrio, porque o indúbio é para o réu. A dúvida favorece o réu e não acusa o réu. Se você tem dúvida do que é esse tudo, não acuse o réu. É indúbio pró-réu. Dúvida a favor do réu. É verdade. Então, gente, vamos continuar mais um pouquinho desse vídeo, porque eu te falei, virou onda do rádio.
Eu pensei aqui, conversei quase que o dia inteiro com uma pessoa sobre isso, de repente vem isso. Bem, As dúvidas em torno da mulher que seria esposa de Michael não param de crescer. Quem é ela, afinal? Semilise é mesmo a esposa dele? E se for, por que disse no começo que não estava mais com ele? Essa fala, feita logo no início da investigação, levanta suspeitas. Estaria tentando se afastar do caso ou esconder algo? Outro ponto estranho é que durante uma ligação entre Michael e sua mãe, ele pergunta onde Semilise está. A mãe responde apenas, ela não está aqui. Diz quase nada, nem diz com quem está ou onde está. Esse silêncio levanta ainda mais desconfiança. A possibilidade dessa mulher ter participado do crime ou ajudado a esconder o corpo não pode ser descartada. O depoimento dela tem falhas, e mesmo dizendo que estava separada, tudo indica que ela segue próxima da família de Michael. Isso levanta a pergunta: por quê? Negar o álibi de Michael pode ter sido uma tentativa de se proteger, mas o fato de essa mulher continuar próxima da família dele levanta suspeitas. Estaria apenas observando os desdobramentos ou tentando manter uma história combinada? A internet tenta entender qual foi, de verdade, o papel dela nessa trama cheia de segredos e contradições. Vocês estão entendendo? Cadê essa mulher? Porque tem muita incoerência nisso tudo. As pessoas falam, eu estou lendo o processo, eu também. Eu estou com o inquérito na mão, eu também. E sabe o que eu vejo? Muitas mentiras de todas os envolvidos, de todas as testemunhas. Todas. Todas. E a polícia detecta no próprio inquérito. Porque tem um que disse que estava em Santos. Está lá no inquérito. Quem leu não tocou nesse assunto ainda, mas está lá. Está lá. Estava em Santos. Deu entrevista para o Cabrini. Mentindo. E quem falou alguma coisa? Que está com o inquérito falou, lembra aquela entrevista do Cabrini? Porque para apontar erro ninguém quer, mas aí para botar um possível inocente, para matar a causa. A causa. Sabe qual é a causa? É o Michael, então. Então a dona Edna teve morte súbita. Então o corpo foi encontrado nu e não tem nada no IML a não ser uma fotinho de luvas cadavéricas. É isso? É isso? Que vocês viram ontem? Porque, de novo, tem um cara lá. Ah, eu estava em Santos, voltei dia 28, sei lá. O inquérito diz que ele mentiu. O inquérito diz que ele voltou no dia 26, o dia do desaparecimento. E está lá no inquérito com foto, e que as câmeras do pedágio registrou a moto passando de volta no dia 26. Por que ninguém fala sobre isso? Por quê? Não, porque o Michael mentiu, todos mentiram. E aí vem Semilise. Todos mentiram, como eu dei o exemplo. O próprio inquérito diz que o tal do motoqueirinho mentiu, quando disse que voltou de Santos. Mas acredita no depoimento da Semilise. Então, eu vou contar para vocês. Não, vamos acabar de ver só o videozinho aqui que já está acabando, só para concluir, porque ainda falaram, eu não sei onde é que está esse vídeo, eu também não sei. Mas eu vi, muita gente viu. Não sei se tiraram do ar, apagaram do Google, né? Mas teve esse caso aqui, foi a Grace Kelly, a repórter Grace Kelly, entrevistou um motorista de Uber. Entrevistou, como sempre, sem mostrar o rosto, para não botar em risco o testemunha. Por que esse homem não foi chamado na delegacia? Porque não foi. Por que esse homem não foi ouvido? Porque não foi. Porque não quiseram. Porque quiseram, sim, botar o Michael na parada. Quiseram. Porque se tem uma TV aberta mostrando uma testemunha, mostrando a declaração toda da testemunha, esse homem era para ser chamado imediatamente para prestar depoimento, tendo, sim, o direito de ter a sua imagem preservada. Isso não aconteceu. Por quê? Então, vamos, né, acabar de ver esse caso aqui.
E uma nova informação pode acender ainda mais esse alerta. 3 dias antes do corpo de Vitória ser encontrado, um motorista de aplicativo afirmou ter visto essa mulher, que seria a esposa de Maicon, acompanhada de outra mulher, carregando 2 malas pretas. O que havia dentro dessas malas? Para onde estavam indo? Quem era a outra mulher? Até agora, nenhuma dessas perguntas foi respondida oficialmente, mas o relato do motorista abre mais um ponto de interrogação num caso que parece longe de chegar ao fim. Um amigo, motorista de aplicativo, procurou assustado após voltar de uma corrida. Ele foi chamado por uma passageira da cidade. O destino era Franco da Rocha. Lá, ela se encontrou com a ex-mulher de Michael. Pra ir até Franco, daí chegou lá e esperou a ex-mulher do Michael chegar em outro Uber. Quando ela entrou dentro, pediu pra ele passar a mala de um carro pro outro, que é a mala pesada, que foi até Itatinga. Justamente os 2 pontos em que o celular de Vitória registrou localização. Exatamente. Por isso que ele ficou meio assustado e falou comigo. A corrida aconteceu no sábado de carnaval, 3 dias após o sumiço de Vitória. As duas foram juntas e conversando, né? Em momento nenhum tocaram o assunto dessa menina daqui, mas falou que ele era violento, que só fazia... Por que esse homem não foi chamado para o inquérito? Ah, porque eles não sabem quem é? Ué. A repórter que fez a entrevista sabe. Era uma que estava toda hora na porta da delegacia. Ela sabe. Por que não chamaram ela? Me dá o contato desse cara. Se é que ela não passou e falou, olha, chama ele. E nada aconteceu. Mas o Maico é esse monstro porque ele agora falou, ou porque ele deixou de falar, porque ele perdeu a chance de gritar para os 7 mares. Sério, gente? É sério? É sério? Que a gente entrou na torcida para gritar gol por alguém? É sério? Não. Não. De novo, a população brasileira não é gado. O povo não é gado, por mais que muitos argumentos façam parecer. As pessoas mais simples costumam ser as mais sábias. Sábias. Enfim. E aí eu lembro de Sansão e Dalila. Vocês já entenderam? Eu vou falar um pouquinho de Sansão e Dalila e questionar um pouquinho Semílias. Bom, eu acho que muitos conhecem a história, tá? Mas assim, Sansão tinha uma força extraordinária. E aí, Dalila foi cooptada. Eu vou usar essa palavra, cooptada, para vocês juntarem. É, Sansão e Dalila, versão moderna. Dalila foi cooptada. Agora que eu vi que a coisa está na frente. Para uma missão. Entregar Sansão. Denunciar, derrubar, acabar com Sansão. Então, ela foi cooptada por uma organização lá daquele tempo, que pagaram a ela para que ela seduzisse, com beleza, com amor, com todo o poder de sedução, para derrubar o Sansão, para entregar o Sansão. Como? Descobrindo o segredo dele. Com todo amor, com toda sedução, ela descobriu que o segredo dele estava no cabelo. Cabelo, gente! Oh, meu Deus, eu falo que é Sansão e Dalila, a versão moderna. Cabelo. Cabelos longos que ele tinha, porque ele não cortava o cabelo. Bom, e aí, o que ela fez? Esperou ele dormir, foi lá, cortou o cabelo dele. Cortou o cabelo dele. E aí fez o teste, chamou ele, olha, seus inimigos estão chegando, ele levanta e está sem força, porque ele está amarrado. Sabe o que faz? Literalmente furaram
Furaram. Literalmente. E aí, hoje em dia, a gente tem a expressão fura-olho, que é a expressão para traição. A expressão fura-olho vem daí, da história de Sansão e Dalila. Cortar cabelo para tirar a força e o poder vem daí, de Dalila. Traição por sedução vem daí, de Dalila. Cooptação por organização vem daí, de Dalila. Quem é o Sansão? Porque eu estou em casa com My Love, mas eu pertenço a uma organização. Nessa organização tem um carro muito igual de My Love. Muito igual de My Love. Contratado para ser a carruagem que vai levar a Cinderela. E aí sabe o que acontece? Eu falo, amor, aí me deu vontade de fazer uma coisa tão doida hoje, gente. Você topa? Você topa? O quê? Ai, vamos brincar lá no carro, no escurinho, no meio da estrada? Você tá doida, mulher? Não, ai, por favor, diz que sim. Lá vai o trouxa namorar, exatamente, onde a sedutora Dalila leva ele. Para quê? Para ele ser visto com pessoas no carro. Ela. Todos viram o carro dele. Mas ninguém viu o outro carro, que percurso fez, para onde foi. Um carro igual. E esse carro igual tá no inquérito, e eu já mostrei isso para vocês aqui. Que tem um carro igual. Que tá no inquérito. Com placa, com nome de dono, de tudo. Quando eu falo da dona Edna, eu mostro esse carro. Enfim. Foi visto. Ele tá onde? Na cena do crime. Será? O carro que passou, ninguém viu, porque estava de olho nele, porque estavam fazendo saliência. E aí, o que acontece? O amigo que trabalha junto, que sabe, que conhece a cara, não é aquele que, passei de vista, não. Passa a mensagem, te vi fazendo coisinha no carro. Finge indignação. Ih, bota barraco, manda o amor ir lá na delegacia protestar sobre isso, que a afirmação é essa. Não, eu não fui, estou indignada. Ele me traiu, eu descobri. E o cara vai na delegacia prestar depoimento. Eu estava com a minha mulher, e estava fazendo coisinha no carro. O amigo passou perto e reconheceu. As pessoas que estavam mais de longe falaram assim, olha, tinha uma pessoa, parecia, sei lá, que estava com um capuz, com uma balaclava, com um black, com um cabelo black, o afro, ou sei lá como é que chama esse cabelo. De longe, vira uma pessoa. Não identificaram, mas vira alguma coisa, o cabelo armado, que poderia parecer um capuz. Mas de perto, quem conhecia, viu e falou, vocês estavam fazendo coisinha. Aí ele fala, eu estava com a minha mulher. Não, eu estava na casa da minha mãe. Não, imagina, eu estava na casa da minha mãe. Não estava com ele, nem vi ele, ainda me traiu. Porque fulano dedurou que ele estava com outra pessoa no carro. Quem falou isso tudo? A Dalila. Agora, o que a gente viu é que ela não estava na casa de mãe. Ela estava o quê? Em fuga para Campinas, sempre em Campinas, com malas, levando malas. Malas de quê? Malas de quê? E segundo eu ouvi comentar aqui várias vezes no YouTube, inclusive no canal da Margarete, ela falou muito sobre isso, sobre esse tema. Ela não trouxe esse tema uma ou duas vezes, não, ela trouxe mais. A história da mulher que foi para dentro do Uber, que não apareceu, que não quiseram investigar, não quiseram trazer para o inquérito. E ela fala, eu conheço essa região. Vou tentar usar o nome bonito, é uma região de Baixo Meretrício. É a casa da mãe, só se for a casa da mãe Joana, né?
Ah, se separou. Ah, ela foi falando mal, ela foi falando mal. Por que ela foi falando mal? Para ter testemunha contra ele? Por que ela foi falando mal? Porque o dia do que aconteceu, a prisão dele, ela estava lá morando com ele. Aparece, quando a polícia bate no portão, é ela que vem abrir. Então, peraí, ela se sentiu traída, ele me traiu, ele falou, olha, esse depoimento veio dela, ele me falou que fez uma bobagem com os amigos, tudo veio dela incriminando ele. E o próprio delegado fala, quem incriminou ele, quem botou ele dentro, foi a esposa. Tá, tudo bem. Mas por que eles aceitaram esse depoimento e jogaram fora a história de que o outro mentiu? Ah, o Michael mentiu, ele falou que estava com a esposa e não estava, porque a esposa provou que não estava. Mas o outro também mentiu, que estava num lugar e não estava. E as câmeras provaram que ele mentiu. E aí? Então condena ele. Porque foi o único que mentiu. Ou será que foi o único que falou a verdade? Será que foi o único que falou a verdade? Que ele estava assim. Lógico, gente, que ele não vai falar, não, eu estava lá no meio do mato, ó, tica, com a minha mulher. Ele não ia falar. Né? Não ia. E aí essa mulher desaparece. Queima ele e desaparece. Taca ele no fogo. E, gente, ele lá na prisão, no dia da confissão, ele não sabia de nada, porque estava na delegacia, ele não estava no presídio vendo televisão. Não. Ele estava coagido. Ele não sabia que tinha uma Dalila na vida dele. Que corta cabelo, né? Que corta cabelo, esse caso tem cabelo, né? Enfim. Ele não sabia que tinha uma fura-olho. Não sabia. Cooptada por organização. Que agia, sei lá como, de que maneira, em Campinas, levando sabe Jesus o que dentro de malas. Lugar de baixo meretrício não é muito bem frequentado, nem é muito bem observado, dá para rolar muita coisa, porque quem está ali não está pensando em observação, né? Então, o que rola? O que rola de verdade? E aí eu vou condenar o cara. Eu vou condenar o cara. Por causa da Dalila. Que corta cabelo. Que por acaso a profissão é cabeleireira, essa Dalila versão moderna. Entende de cabelo também. Tá ficando confuso, hein, Ruth? Pois é. Pois é. Ah, agora não tem como defender. Isso. Não tem como defender. Condena. Condena. E a gente vai estar condenando junto, Dona Edna. Condena. E a gente vai estar condenando junto todas as outras. E condenando duplamente a Vitória, que passou por tudo isso como uma missão de clarear, e a gente vai apagar essa luz. Atire a primeira pedra. Não sou eu que vou atirar. Não é pelo que eu estou escutando em entrevistas isso e aquilo que eu estou me deixando emprenhar. E falar, agora acabou, agora acabou. Não acabou nada. É o que querem, que a gente pense isso toda hora. Eu estou falando isso desde o começo. Se tem um monte de coisa que deveria estar no inquérito e não está, é para acabar o caso. É para acusar um e acabou. O bode expiatório. E toda uma outra organização. E outra coisa, gente, como é que se copta? Eu tenho uma organização grande. Vocês lembram do caso da Ilha de Marajó? Será que acontece só na Ilha de Marajó? Que veio a menina, Iamê, né? Iamê, uma coisa assim. A menina que trouxe a música, denúncia, morreu na praia. Quem é que está correndo atrás? A ministra Damares veio falar sobre isso. Quem é que está correndo atrás? Morreu na praia. Toda a grande mídia foi contra a menina e a Damares. Foram contra, não foram a favor, não. Ninguém quis saber de investigar. Mas botaram elas como louca. E a coisa veio. Quando eu falo para vocês que tem Jeffs e Diris, que foi o meu último vídeo, o que a mídia quer? Abafar? O que é a minha causa? É isso, é não abafar. Aqui, dentro do Brasil,
Já houve denúncia sobre isso. Lá na Ilha de Marajó e etc. e no entorno. Por que não em todo o Brasil? Tá vendo como é que vem de muito longe? Então vamos colocar assim. E a denúncia da Ilha de Marajó não era só sobre proxe ou pedo. Sobre vendas de pessoas e etc. Igualzinho, gente. Parece que eu tô em Remember. Com a causa. Em Remember. Com os chefes das ilhas. Os Pidires. Os Sound of Freedom. E a gente quer. Acabou. Bota prego no caixão que foi o Michael. Ok, acabou. Prego no caixão para todo o caso que está acontecendo nessa organização. Prego no caixão da Missão da Vitória. Prego no caixão da Dona Edna. E ninguém fala mais nada. Vamos botar prego no caixão. E durmam com a consciência tranquila. Tá? Porque, gente, olha só, como é que acontece a cooptação? Ninguém sabe quem cooptou, não. Vamos dizer que o mentor que começou a história lá na Ilha de Marajó. Está lá na Ilha de Marajó, ou em algum lugar por lá. E quer XYZ lá de São Paulo. Bom, vamos analisar quem eu quero. Eu quero essa. Como é que é a vida dela? Quem está no entorno? Quem são os vizinhos? Quem tem algum envolvimento já com crime, amizade com crime, alguma coisa? Vamos lá. XYZ. Uma tem raiva por causa disso, porque ficou com o namoradinho, que era namoradinho. A outra tem raiva, sei lá por quê. Entendeu? E por aí vai. E por aí vai. E aí o que acontece? Eles vão cooptar essas pessoas por meio de quem? Bom, né, eu dou uma olhada lá em Santos. Quem tem perfis característicos, né, de gangues, de turmas, possíveis ligações e envolvimentos com pessoas barra pesada. Olá. Entre em contato com essa pessoa. Aí, tanto, porque é assim que se contratava, e se contrata até hoje, os profissionais, sabe? Geralmente, os contratados não sabem quem está pagando, não. Porque assim, entra em contato por, olha, eu estou precisando desse serviço, eu vou te pagar X. E sabe como é que se prova que não é blefe? 50% adiantado. Terminou o serviço, tem os outros 50%, vão querer fazer bonito. Quando vê fazer plim, 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 o dinheiro entrar, vamos fazer. Tá? Vamos fazer. Então, eu preciso que você organize uma turma para fazer esse serviço. Se alguém lá de Santos conhece alguém da região que tem turma. Se alguém lá de Santos conhece alguém da região que topa tudo por dinheiro, de caráter duvidoso, vai cooptar. Nossa, os amigos? Oh, meu Deus. Din-din. Ah, como é que é o din-din? Então vamos rastrear. Siga o dinheiro? Não. Geralmente, tá? Vem aqui em Santos buscar ao vivo e a cores e distribui antes os 50%. Sem rastros. Tá? E é até por isso que existe a coisa de lavar dinheiro, porque para validar esse dinheiro você tem que, né? Não dá para passar por contas bancárias. Hoje em dia ainda tem a criptomoeda, que também não é rastreável. Então fica fácil. Quem cooptou? Não sei. Porque quem cooptou? O cooptador. O cooptador não sabe, aí o cooptador vai lá e coopta uma mini organização que vai fazer parte dali, daquele esqueminha dali, daquela região dali. No mundo todo. É assim que funciona. Né? Então, olha, gente,
Eu arrisco a dizer que uma organização em Cajamar é cooptada pelas mesmas organizações da Ilha de Marajó, por exemplo. Quem está por trás, ninguém nunca vai saber. Porque coopta regionalmente. E as entregas são regionalmente. Eu cooptei um cooptador em Santos e eu quero a entrega em Campinas. Pronto. Aí já bagunça tudo, como é que a gente vai saber quem está por trás? Ah, então você está falando que você nunca vai saber, então vamos desistir. Não. A gente pode não saber quem é o Pedire, nem o dono da ilha. Se bem que tem uma ilha por aqui, famosa por algumas coisas, mas a gente pode derrubar os cooptados. A gente pode começar a enxergar mais onde é que tem organizações, sub-organizações, porque é igual no tráfico, são sub-organizações. Esse fica mais fácil, se a gente olhar o verdadeiro culpado, e não quem eles querem que a gente olhe. Então, a dona Dalila sabia que tinha um carro que está no inquérito, que é igual. Vou botar o meu Sansão na cena do crime. Ele não sabia. Por isso o desespero dele. Traz a ser, traz a ser. Por isso que ele acreditou no que estavam falando para ele. Porque foi brincar de Romeu para salvar a Julieta. A Julieta era Dalila, acostumada a ser cabeleireira, a cuidar de cabelos, cortar cabelos, a ser fura-olho. Foram os olhos dele, cegou e traiu. Cada um acredite no que quiser. Aí agora tá todo mundo acreditando. Ué, todo mundo? 200 milhões estão acreditando? Quantos inscritos eu tenho no meu canal? Esse número é suficiente para dizer que é todo mundo, que são 200 milhões de brasileiros? Quantos os outros canais têm? Qual é o canal que tem 200 milhões de inscritos? Para essa afirmação. Porque vê 2, 3 comentários? 2, 3, 10? 10? A gente pode falar em nome do todo? Olha, 10 falaram que agora acabou. Vamos percorrer todos os canais que está comentando e vamos ler todos os comentários de quem não concorda com isso. Que não acabou nada, que agora é que a gente tem que renovar forças. Será que foi feita essa estatística, essa avaliação, porque quem está dizendo que acabou? Será? Será que isso representa o povo brasileiro de verdade? Será que isso representa de verdade a comoção nacional e internacional que ainda continua acompanhando o caso e que é verdade? Será que eu tenho o suficiente para alegar lado A e lado B? Então eu deixo a pergunta. Por que não houve investigação sobre a história do Uber? Por que ele foi preso com a alegação de que o álibi dele foi quebrado pela esposa, quanto os outros álibis de quem estava em Santos foi quebrado pelas câmeras de segurança e ninguém fala nada sobre isso? Por que eu tenho que acreditar em uma coisa e cegar para outra? Por quê? Quem tem inquérito sabe do que eu estou falando. Está lá. Alguém veio de Santos no dia e se encontrou com os amigos no dia e mentiu. E mentiu para o próprio Cabrini, que agora estão fazendo questão de dizer que o Cabrini é sério e se ele trouxe é porque ele mesmo trouxe o outro que mentiu. E aí? Como é que fica? Se é pela entrevista do Cabrini, Cabrini entrevistou um possível culpado de verdade. E aí? Que trouxe mentiras que faz parte do inquérito, a prova da mentira. E aí? Por quê?
que o tal dos investigadores escolheram de quem é a verdade, se todos mentiram? Por quê? Por quê? É sobre isso, gente. É sobre isso. Eu sei que muitos discordam, mas eu sei que muitos concordam. Então, para os que concordam, vamos fazer o papel de ondas do rádio. E não vamos desistir do caso. Pega a lupa, não é isso que eu sempre falo? Então, gente, eu não quero desistir da causa de Donas Ednas. Eu não quero desistir da causa das Vitórias. Eu não quero desistir da causa Ilha de Marajó. Eu não quero desistir da causa das Iamês, das Damares, de vítimas de Jeffs, de vítimas de Pediri. Eu não quero desistir dessa causa, porque essa causa é bem maior do que entrevistas de Cabrini, que uma hora aponta para um, outra hora aponta para outro. Já tem 2 entrevistas sobre o mesmo caso. Quem a gente condena? Quem a gente condena? A consciência de cada um. Eu só estou aqui no achismo. E continuo achando que a gente tem muito chão ainda para caminhar. Que não podemos aceitar parar e esperar o ônibus passar. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.